Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o segundo vídeo sobre a Renascença aqui, falando de história da arte, ou melhor, história social da arte e da literatura do Hauser. Passamos aí por 11 vídeos sobre Idade Média, já fiz um sobre a Renascença, né? Renascença, maneirismo e barroco, e agora continuo. Para este tema, né, este capítulo ele vai ser subdividido em 10 partes. Eu já fiz o vídeo sobre a primeira, agora a segunda. Antes de comentar alguns trechos, ou melhor, ler e comentar, se for o caso, alguns trechos, bora de novo para o contexto. É sempre bom relembrar o contexto. Aqui a gente está mais ou menos no século XIV, XV. Na Itália, Renascimento é na Itália, sobretudo Florença, mas não só. E a gente está naquele período em que a burguesia já está fortalecida e já está desenvolvendo um gosto por arte, mas não um gosto estético, não é um conhecimento estético por artes. É um gosto por parecer ser alguma coisa, e a arte, desde essa época, já atribui esse status nas pessoas. Então, assim, gostar de livro, ler, ser uma pessoa que ler muito, uma pessoa que aprecia artes, já muda o ethos, né? Já fica assim, a pessoa já fica assim, com aquela aparência de sofisticada, de culta e tal. E aqui a gente está naquele contexto de, né, museus de arte, galerias e tal, mecenas, mecenato, clero, reis, clero, monarquia e burguesia ali meio que disputando artistas, obras, inaugurações de galerias, museus e tudo mais. É este o contexto. Bora lá. O tópico 2 é a busca de arte pelas classes média e palaciana no Quattrocento. Então, século XV, né? O público consumidor de arte na Renascença consiste na classe média urbana e na sociedade palaciana das residências. As tendências de gosto representadas por esses dois círculos têm muitos pontos de contato, apesar de suas diferentes origens. Por um lado, os elementos cortesãos do estilo gótico tiveram um efeito secundário na arte da classe média. E com o ressurgimento dos modos cavaleirescos de vida, que nunca tinham perdido inteiramente o poder de atração sobre as classes inferiores, a classe média adota novas formas de arte governadas pelo gosto palaciano. Vou fazer só uma pausa aqui. O parágrafo continua. Eu quero fazer uma pausa para destacar essa coisa. Quem é pobre fica sonhando com a classe média, né, com o status da classe média, e a classe média, né, sonhando com o status ali da aristocracia. É sempre assim. Sonhar, querer, ter alguma coisa errada, não tem nada de errado, isso é natural, a gente nem percebe. O que eu acho um pouco complicado, não sei se era o caso aqui, mas é o caso que a gente vive aqui no Brasil, é por querer fazer parte de uma classe superior, a pessoa se virar as costas para a considerada inferior, para quem está no status mais baixo, e se sentir mais pertencente à superior do que à inferior, sendo que, na verdade, se acontecer alguma coisa, a pessoa desce de classe, desce de nível. Se perde o emprego, desce de nível, né? Não vai subir. Quem é rico mesmo, pode acontecer a crise que for, que ou continua ou continua do mesmo jeito, com a mesma riqueza, ou fica mais rico ainda. Quem está ali na classe média, média baixa, média alta, média, não é bem assim. São pessoas que se consideram mais próximas da riqueza, mas não, se acontecer algum revertério aí, uma pandemia, alguma coisa, elas vão ficar mais próximas da pobreza mesmo, né? Enquanto que quem está lá em cima nem se abala. Por outro lado, a sociedade cortesã também considera impossível manter-se alheia ao realismo e racionalismo da classe média e participa da formação de uma concepção do mundo e da arte que tem origem na vida urbana. No final do Quattrocento, as direções da classe média urbana e da cavalaria romântica em arte estão a tal ponto misturadas que até uma arte tão profundamente classe média quanto a florentina assume um caráter mais ou menos cortesão. Percebam a elevação. Mas esse fenômeno está meramente de acordo com a tendência geral e assinala simplesmente o caminho que leva da democracia urbana ao absolutismo principesco. A gente está num período pré-estados absolutistas, né? A gente tem o Renascimento ali como um período de transição
a gente já vê que sinais, não só nessa parte aqui que eu li, mas a gente vai perceber isso mais adiante também em outros tópicos, sinais absolutistas, né? A gente está num período em que Maquiavel escreveu O Príncipe, então os estados absolutistas estão ali com indícios. A igreja ainda é forte, mas o estado está ali. Quase ao mesmo tempo, porém, tem início um outro conflito, travado de maneira muito mais implacável, que não estará solucionado tão cedo. É a dupla luta de classe entre as classes média alta e baixa, por um lado, e entre o proletariado e a classe média como um todo, por outro. Não sei se é correto do ponto de vista historicista usar esse termo proletariado aqui neste momento, né? A mesma questão do capitalismo que eu já pontuei antes. Mas, continuando. A população urbana, que ainda estava unida na luta contra o inimigo comum, a nobreza, divide-se agora que o inimigo parece estar vencido em diferentes partidos e trava a mais acirrada luta. Percebam que aqui a gente está no século XV, a gente percebe algo, o que aconteceu lá no século XIX, melhor, finzinho de 18, começo de 19, com a Revolução Francesa. Então, percebam que os movimentos burgueses, eles são repetitivos, eu não diria burgueses, os movimentos históricos, né? Se a gente pode conceituar a burguesia apenas nesses períodos aqui, depois do século XII, mais ou menos, então não dá para falar que é só burguesia, mas os movimentos assim dos povos, das sociedades ao longo da história, porque se a gente for ver lá no Império Romano também já tinha coisas assim, eles são repetitivos, né? Por isso que é bom estudar história, porque quando você estuda história, você sabe o que aconteceu, você sabe o começo, meio e fim, e aí quando está acontecendo no presente, você já vê indícios, você consegue perceber indícios de algumas coisas, consegue vislumbrar como é que poderá acontecer. Ainda que o momento seja outro, você consegue ali interpretar o cenário. Então, o que a gente percebe? Houve a união contra a nobreza, mas isso já virou ponto pacífico, parece que já está resolvido, e aí fica esses embates entre quem é mais pobre contra quem não é tão rico assim, e quem não é tão rico assim contra aqueles que têm mais dinheiro. Mais ou menos isso. Já no começo do século XIII, o governo despótico tornava-se hereditário em muitos lugares. Em outros, especialmente em Florença e Veneza, a velha Constituição republicana foi preservada, pelo menos na forma, mas a antiga liberdade declinou por toda a parte, juntamente com a instituição da senhoria. Aqui a gente tem um contexto que já está evidenciando a configuração do que vai acontecer mais adiante, a gente vai ver em tópicos aqui adiante, os 3 depois que eu já li, contexto para a reforma, né? Então a gente tem uma igreja que está causando descontentamento, que não está aparecendo aqui neste momento, mas vai aparecer, e um Estado ali já se fortalecendo, querendo mais poder. E a gente sabe que, não quero adiantar um pouco, mas todo mundo estudou isso na escola, a gente sabe que o Lutero só não foi queimado e tal porque ele teve apoio da nobreza, né? Os escritores e poetas puseram-se do lado, como outrora em Atenas, da antiga classe dominante. São exemplos Boccaccio e Villani. Finalmente falando de literatura, hein? E falaram nos tons mais desdenhosos sobre esses lojistas e artesãos governantes. Os 40 anos que seguem agora e se estendem até o esmagamento da revolta Tiompi, não sei se eu estou pronunciando corretamente, formam o único período realmente democrático na história de Florença. Um breve intermezzo entre 2 longas épocas de plutocracia. É claro, mesmo nesse período é apenas a vontade da classe média que ganha autoridade. Percebam já o poder político da classe média. É claro, mesmo nesse período é apenas a vontade da classe média que ganha autoridade. As grandes massas da classe trabalhadora ainda são forçadas a recorrer a greves e revoltas. A revolta Tiompi, não sei falar o nome, de 1378, é o único desses movimentos revolucionários de que dispomos de conhecimentos mais exatos e também é, de qualquer modo, o mais importante. Aqui mais adiante ele usa a ditadura do proletariado, né, que é um termo marxista lá do século XIX, é aquilo que eu falei para vocês, né, que ele usa uns termos assim inapropriados, inadequados, considerando o período histórico. O comércio atacadista e a grande indústria reconheceram muito mais depressa que as guildas se haviam tornado uma instituição que obstruía o progresso e tentaram livrar-se delas. Subsequentemente,
foram-lhes confiadas tarefas cada vez mais puramente culturais e cada vez menos políticas, até que por fim caíram vítimas fatias da livre concorrência. As guildas guildas e lojas eram uma espécie de associação para trabalhadores, né? Não é bem um sindicato, mas era uma organização coletiva que servia para reunir os trabalhadores, orientá-los, estabelecer normas como peso e medida certo, enfim, era uma corporação para trabalhadores. É claro que com livre concorrência, e é assim até hoje, todas essas entidades de classe, elas não são bem vistas na livre concorrência. Por quê? Porque reúne e fortalece ali o proletariado do trabalhador. A estrutura original do capitalismo sofreu algumas mudanças fundamentais na Itália do transcurso dos séculos XIII e XIV. Em lugar do obstinado empenho primitivo na obtenção de lucros, a ideia de oportunidade, cálculo e planificação passou a primeiro plano, e o racionalismo, que era a característica mais ou menos dominante da economia de lucro desde o começo, tornou-se agora absoluto. O espírito empreendedor dos pioneiros perdeu o caráter romântico, ousado, pirático, e o conquistador tornou-se o organizador e o contador. O conquistador tornou-se um organizador e um contador. Um mercador meticulosamente calculista, administrando seu negócio com prudente circunspecção. Não era o princípio de oportunismo em si mesmo que era novo na vida econômica da Renascença, nem a mera prontidão para renunciar a métodos tradicionais de produção, assim que um melhor e mais apropriado método era descoberto, mas a forma sistemática como a tradição era sacrificada em nome da racionalidade e a maneira implacável como todos os recursos da vida econômica eram postos em uso prático e convertidos em um item do livro caixa, transformando-se em mercadoria. A Hannah Arendt fala, né, que a modernidade rompeu com a tradição. É que ele já está pontuando isso, né? A gente jogou isso fora em nome de imediatismo, o meu orientador chama de informacionismo, e de lucro, e de dinheiro, de rapidez, de eficácia, essas coisas. O espírito capitalista da Renascença consiste no motivo de lucro e nas chamadas, abre aspas, virtudes de classe média, fecha aspas, ganância e trabalho, frugalidade e respeitabilidade. Mas até mesmo essa nova moralidade é apenas uma outra expressão do processo universal de racionalização. É característico do burguês que, mesmo quando parece estar apenas preocupado com seu prestígio, obedeça aos princípios de utilidade racional, que entenda por respeitabilidade a solidez do negócio e uma impecável reputação, e que, em sua linguagem, fidelidade significa solvência. Só na segunda metade do Quattrocento, os princípios da conduta racional cederam ao ideal do Rorty. Giotto é o primeiro mestre do naturalismo na Itália. Os antigos escritores Villani, Boccaccio e até Vasari enfatizam, e não sem boas razões, a irresistível impressão causada em seus contemporâneos por essa fidelidade à natureza, e não é gratuitamente que contrastam seu estilo com a rigidez e o artificialismo da arte bizantina, a qual ainda era muito disseminada quando o Giotto surgiu em cena. Lembrando que, né, os ícones bizantinos, eles são bidimensionais apenas, né? Não tem aquela ideia de tridimensionalidade. Lembrando que na Idade Média a natureza não era bem resolvida assim em termos de artes plásticas, então ela não aparecia. Não sabiam que atributo, qual é o status da natureza, né? Eu só sabia o que era obra divina, como tudo é obra divina, mas conjugar a natureza de acordo com a liturgia católica da Idade Média não deu conta, não conseguiu fazer muito bem. E ainda falando do Giotto, nenhum artista da Renascença fez um esforço mais sincero do que ele para ser simples e direto e tão verdadeiro quanto possível na descrição da realidade. Então aquela coisa de só uma representação icônica, que era muito comum na arte religiosa, aqui já não está tendo tanto valor.
E a atividade pictória dessas cortes não se restringe à produção de manuscritos iluminados, que era típico da Idade Média por conta das iluminuras, mas estende-se à decoração mural, que consiste na representação de ideias derivadas dos romances de cavalaria e de temas da vida cortesã, batalhas e torneios, cenas de caça e desfiles, cenas de jogos e danças, relatos extraídos da mitologia, da Bíblia e da história, retratos de heróis da antiguidade e do presente, alegorias das virtudes cardeais, das artes livres e, sobretudo, do amor em todas as suas possíveis formas e variações. Usualmente, essas pinturas mantêm-se fiéis ao estilo da tapeçaria, o gênero a que provavelmente devem sua origem. Por isso que elas têm aquela dimensão de painéis, né, que ele está falando aqui, murais, melhor dizendo, né, por conta das tapeçarias eram gigantescas e os tapetes foram criados para ficar em paredes, né. E aqui a gente já percebe que está interessando os motivos cotidianos, a temática religiosa e a mitologia, ou seja, paganismo também, porque a gente está na Renascença, isso não seria possível na Idade Média. O motivo captado na observação direta da vida como homem friorento em O Batismo de São Pedro na Capela Brancati é ainda uma raridade no início do Quattrocento, mas perfeitamente normal em meados do século. Ele está falando o quê? Do individualismo na arte, porque se a gente está falando da ascensão da burguesia, a gente está falando da ascensão do individualismo. E aí começam a surgir também os retratos, né? Porque antes o que apareciam nas artes plásticas, nas pinturas? Os motivos mitológicos na Antiguidade Clássica, né? Então, espirituais e depois religiosos. Agora não, né? A gente está no antropocentrismo, né? O homem está no centro. Questões da vida cotidiana já estão aparecendo, então imaginem os monarcas querendo representar a família toda em quadros para ficar para a posteridade ou a si mesmo apenas. O Quattrocento é a primeira época desde a Idade Clássica da qual uma considerável seleção de obras de arte secular chegou até nós, incluindo não apenas numerosos exemplos dos já bem conhecidos gêneros, como as pinturas murais e as pinturas de cavalete de conteúdo secular, tapeçarias, bordados, trabalhos de ourivesaria e armaduras, mas também muitos trabalhos de um gênero inteiramente novo, sobretudo criações da nova cultura domiciliar da classe média alta, que, em contraste com o antigo e imponente estilo cortesão, baseiam-se no confronto e na intimidade. Lambris ricamente decorados, arcas pintadas e esculpidas, armações de cama elaboradamente trabalhadas, quadros votivos para o lar, em molduras redondas e graciosas, pratos com decorações figurativas, dados de presente às senhoras no período de resguardo, além de outras espécies de majólica e muitos outros produtos de arte aplicada. As chamadas, né, artes decorativas. Em Paris, ao lado do Louvre, tem um museu de artes decorativas, só com essas coisas. Bom, a gente tem muita coisa. Eu por mim, eu leria tudo, mas vai ficar gigante o vídeo. As doações à igreja eram um método mais adequado para garantir uma fama eterna sem desafiar as críticas públicas. Essa é uma explicação parcial da incongruência entre arte eclesiástica e arte secular, mesmo na primeira metade do Quattrocento. E aqui pode estar também um pouco da origem ali da crítica da igreja no século seguinte, inclusive a reforma de Lutero. Então, muitos aqui faziam doações para a igreja e tal, aí a igreja foi percebendo que ali era uma fonte de conseguir grana, e aí começou a vender indulgências, né? Quem tinha grana pagava seu lugarzinho no céu e tal, e a gente sabe que esse foi um estopim, digamos, da reforma protestante. Em contraste com a exclusiva comunidade moral da cavalaria cortesã, desenvolveu-se nessas cortes um tipo relativamente livre e fundamentalmente intelectual de vida de salão, que por um lado é a continuação da cultura social estética dos círculos da classe média, tal como descrita no Decameron, Paraíso de Alberti, e por outro lado, representa a fase preparatória no desenvolvimento daqueles salões literários que desempenham um papel tão importante na vida intelectual da Europa nos séculos 17 e 18.
Embora as mulheres participem na vida social literária desde o começo, não são o centro dos salões cortesãos da Renascença. E mais tarde, na era dos salões de classe média, tornam-se o centro numa acepção muito diversa daquela da idade da cavalaria. Diga-se de passagem que a importância cultural das mulheres é apenas uma outra expressão do racionalismo da Renascença. Elas são consideradas intelectualmente iguais aos homens, mas não superiores a eles. Tudo que os homens podem entender também pode ser entendido por mulheres, para citar o Cortegiano. Mas a galanteria que Castiglione exige do cortesão já não tem muita coisa em comum com o culto da mulher pelos cavaleiros, né, das novelas de cavalaria. Aqui ele está falando da escolha dos artistas, que depende da frequência das condições e tal, né? Porque as cortes escolhiam seus artistas, a burguesia também. Em todo caso, porém, o interesse das massas pelos empreendimentos artísticos terá sido de ordem mais religiosa e paroquial do que puramente artística. Não se deve esquecer que nessa época os assuntos de interesse público ainda aconteciam e eram tratados predominantemente nas ruas. Mas um desfile carnavalesco, uma recepção solene e um cortejo fúnebre certamente despertavam não menos interesse do que o cartão publicamente exposto de Leonardo, que é o da Vinci, né? O qual, segundo nos é dito, atraiu multidões para vê-lo durante os dias. Último trechinho. A Renascença não era uma civilização de pequenos lojistas e artesãos, nem de uma classe média abastada e semi-educada, mas antes a possessão ociosamente guardada de uma elite intelectual e latinizada. Consistia principalmente naquelas classes da sociedade que estavam associadas ao movimento humanista e neoplatônico, uma inteligência uniforme, de mentalidade idêntica, como o clero, por exemplo, considerado no todo, nunca tinha sido. As obras de arte importantes eram destinadas a esse círculo. As massas populares sequer tomavam conhecimento da existência de tais obras ou apreciavam-nas de modo inadequado e de um ponto de vista não artístico, obtendo o seu próprio prazer estético em produtos inferiores. E assim é até hoje, né? A gente não pode achar que todo mundo vai gostar das mesmas coisas, dos mesmos tipos de arte, com um refinamento, sem refinamento e tal. Hoje a gente tem uns conceitos mais avançados, né, de que também as massas produzem arte e curtem e tal, mas neste período aqui, nesse período que foi criada inclusive cultura erudita, né, burguesa, só era considerado cultura isso, essa sofisticação. Arte, cultura, só é essas manifestações, esses objetos altamente sofisticados. Hoje a gente tem uma outra concepção, naquela época ainda não. Não li tudo o que eu gostaria de ter lido, mas esse vídeo já tá gigante e a gente continua a conversa no próximo. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.